Olá, tudo bem? Estamos de volta. Fique agora com um dos hinos sugeridos pela lição de hoje. Clamamos por ti, vem lá do alto, vem desce aqui, oh, vem despertar-nos com teu fulgor, vem inflamar-nos com teu calor. Desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial. Jesus, dai-nos poder, vida, graça e luz. Desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Em minha alma, ó chama de amor, arde em meu peito e dá-me valor. Consome todos os restos do mal, desce já ao fogo pentecostal. Desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Se não é inscrito no canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo desse canal. roda A vinheta! Aê! Muito bem, estamos chegando com mais uma lição neste primeiro trimestre de 2023. O tema geral deste trimestre é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Muito bem. O comentarista deste trimestre é Erinaldo Renovato. Nesse trimestre que vai de janeiro, fevereiro até o mês de março. A lição de hoje é a lição número 3. O avivamento no Novo Testamento. O texto áureo está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Leitura diária de segunda a sábado, temas importantíssimos.
Leitura bíblica em classe. João, capítulo 4, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4, versículos do 7 ao 15. Hinos sugeridos: 42, 84 e 122 da harpa cristã. Objetivos a serem alcançados na lição de hoje. Primeiro, apresentar o avivamento nos evangelhos. Segundo, saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. Em terceiro lugar, conhecer o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Muito bem. A palavra-chave da lição de hoje é Novo Testamento. Introdução. Nesta lição, temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo, mediante aos homens comissionados por Ele para proclamar a mensagem de boas novas, primeiro a Israel e ao mundo. Primeiro ponto da lição, o avivamento nos evangelhos. Será que está certo no plural? O avivamento nos evangelhos? Ou naquilo que os evangelistas escreveram? Não é? Porque, na verdade, Paulo disse, se alguém trouxer outro evangelho, é anátema, é sem valor. Então, na verdade, não existe os evangelhos de Marcos, de Mateus, Lucas e João, mas sim o evangelho do Senhor Jesus Cristo, descrito por alguns evangelistas. Muito bem, então só existe um evangelho. Muito bem, Novo Testamento, em Mateus, ele vai trazer Jesus como falando da sua divindade também, e trazendo o reino de Deus ao mundo, não é verdade? Neste livro de Mateus é interessante esta parte onde, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo, a lição número 3. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, já falando de Mateus, mas primeiro o autor vai trazer no livro de João. Muito bem. O avivamento em João. O Evangelho, segundo escreveu João, foi escrito nos anos 80 a 95 depois de Cristo. E é interessante que João ele vem trazer esta história que está baseada no capítulo 4 do seu livro, no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus vem apresentar para ela uma água diferente, água essa que é viva, água essa que jorra para a vida eterna. A mulher foi tirar água do poço, mas quando Jesus tem um encontro com ela, fala com ela, é mudada a sua história, a sua vida, porque a água que Jesus traz é a palavra. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a água que Jesus traz limpeza na alma, E a mulher foi pegar uma água que mais tarde ela tornaria a ter sede. Jesus disse, mas se tu beber da água que eu te der. E a mulher, antes de conhecer Jesus, ela o tratou como tu, como sendo tu judeu. E havia uma encrenca, uma barreira entre os judeus e samaritanos. Samaritanos diziam que o certo é adorar nos montes, e os judeus davam muita valia ao templo, e a adoração tem que ser no templo. Mas Jesus disse, o verdadeiro adorador adora no templo, adora no monte, adora onde estiver, porque o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade, independente do lugar, do espaço físico. O certo é que Jesus vem trazer uma água diferente para a mulher. A água que eu te der é diferente. Esta água, quando chega, traz limpeza. E a mulher bebeu desta água. Quando ela bebe desta água, ela não trata ele como tu, porque Jesus não é tu. Jesus não é o cara lá de cima. Jesus não é você. Jesus é Senhor. E ela reconhece ele como Senhor. Quando a água vai entrando, vai limpando, ela não chama de tu, mas diz
Senhor, dá-me desta água. É interessante este fato. Você vai ver que Mateus, agora sim, vem descrever Jesus e trazer algumas expressões conhecidas, né? Reino dos céus ou reino de Deus, que aparecem 30 vezes aqui no texto. O propósito, primeiro de Mateus, é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias. Isto é um verdadeiro avivamento, quando se reconhece Jesus como Salvador. Não é? Porque o fruto da mensagem divina traz aos que estão mortos espiritualmente, traz vida. Isto é avivar, isto é avivamento. Terceiro subtópico do primeiro tópico, avivamento em Marcos. No Evangelho, segundo escreveu Marcos, Jesus é apresentado como servo, né? Vencedor, que venceu as enfermidades, os demônios e a natureza e também a morte. Marcos também, além de apresentar Jesus como servo vencedor, vai o apresentar como servo também sofredor, maltratado pelos líderes judaicos e sacerdotes, traído por Judas, um dos seus discípulos, e humilhado pelo soldado romano. Mas também Marcos vem trazer Jesus, em terceiro lugar, como um servo triunfante. Seja o nome do Senhor. Ele triunfou. Então, 4 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Mas o evangelho não é de Marcos, não é de Mateus, não é de Lucas, nem tampouco de João. O evangelho é do Senhor Jesus Cristo. 3 deles são sinóticos. O que quer dizer isso? Literalmente, isto significa que o que de um só golpe de vista abrange várias coisas. Quer dizer, os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma visão mesma da pessoa do Senhor Jesus. Têm a mesma compreensão, não é verdade? Mas João já traz Jesus de uma forma diferente, falando da sua divindade, não é? O avivamento em Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado, Colossenses 4:14. O Evangelho de Lucas, o segundo escreveu Lucas, é considerado o Evangelho do Filho do Homem, porque ele vem trazer e falar sobre a sua humanidade. Quando diz que ele é Filho do Homem, fala da sua humanidade. O avivamento no livro de Atos dos Apóstolos, sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos é uma continuação do livro do Dr. Lucas. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. O avivamento na igreja primitiva, no primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua subida: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Promessa essa que, quando seu cumprimento acontecesse, seria o maior avivamento da história. A descida do Espírito Santo aconteceu com relação ao que dizia Joel, profeta Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Este evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Quem era Pedro antes do avivamento? Antes de ser avivado, antes de ser revestido com poder, o evangelho foi pregado com intrepidez, com ousadia naquele dia. Este poder, este avivamento, para pregar o evangelho, nós precisamos de um avivamento que vem do alto. Muito bem. Não é movimentos da terra, não é movimentos de psicólogos, não é ideias, ideologias, não é o teu diploma, é um avivamento que vem do alto. O avivamento nas epístolas e no Apocalipse, 13 cartas que Paulo escreveu, destinadas a igrejas, também destinadas também algumas a pessoas, são cartas pessoais, né? Muito bem. Paulo vai falar de justificação pela fé, vai falar de salvação, de transformação do corpo na volta de Cristo, né? E do advento da alegria aos salvos em Filipenses. Todavia, nós vamos destacar o que Paulo escreve aos Efésios: enchei-vos do Espírito. Não se embriaguem com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque para quem está avivado tem que estar cheio do Espírito Santo.
Muito bem. Nas epístolas gerais ou universais, são 8 documentos, né? Aparentemente sem perspectivas avivalistas. Estes documentos revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhadas pelas boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramado em nossos corações. Muito bem, praticamos boas obras não para sermos salvos, mas sim porque já somos salvos. Isto é avivamento. Um crente avivado, ele busca a santificação. Um crente avivado tem amor pelas almas. Um crente avivado faz boas obras, não para merecer a salvação, mas porque já é salvo. No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, traz revelações singulares a respeito do fim dos tempos. O livro da Revelação, Apocalipse, traz uma informação sobre Cristo glorificado, as coisas passadas, coisas em relação à igreja, coisas em relação às nações, o destino das nações e o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega de galardões, as bodas do Cordeiro. Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Apocalipse 1 e o verso de número 7. Muito bem. Estamos aqui na conclusão. O livro de Atos dos Apóstolos é um relatório vital. É um relato vital e histórico para a Epístolas de Paulo. Você vai ver, toda a teologia das Epístolas de Paulo é chamada teologia aplicada, porque entendemos e depois aplicamos. Amém? A mensagem do livro de Apocalipse são mensagens específicas de advertência e de encorajamento, isto é, avivamento, quando você recebe a advertência e também é encoraja pessoas, isto é, um verdadeiro avivamento. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou.